O inglês do seu jeito, que é o English Your Way, em língua inglesa, é um método que foi criado, né, com a tentativa de organizar as formas como as pessoas geralmente aprendem. Nenhuma pessoa, podemos dizer assim, aprende da mesma forma. Então as pessoas têm maneiras bem peculiares de aprenderem. Algumas têm mais facilidade com escrita, outras com a questão oral, né? E a ideia do inglês do seu jeito é justamente isso, tentar montar isso como se fosse um método pessoal para que a pessoa possa seguir um caminho que, em tese, é aquele que vai trazer mais benefícios para ela. É como se fosse um inglês regionalizado, tipo, ele vai aproveitar o linguajar dele, da cultura dele, para ele aprender o inglês. Seria mais ou menos isso? Podemos dizer que sim, mas dessa forma a gente pensa de uma maneira mais coletiva. Eu também considero a questão individual, porque cada indivíduo, né, como eu disse, tem uma maneira bem sua, bem particular de aprender. A questão do regionalismo também tem que ser levada em consideração, porque o que se diz no Mato Grosso, não se diz em São Paulo, não se diz lá no Nordeste, assim como nos Estados Unidos, que seja na Europa, né, dependendo da região, a gente não fala exatamente da mesma forma. Você pode pegar, por exemplo, uma palavra em especial que a gente vai ter diferenças na hora de pronunciar. A questão da ortografia aí já é uma questão, digamos, mais fixa. Ainda assim, a gente mais fala do que escreve, na verdade. Então, o que a pessoa precisa muitas vezes ter é uma maneira peculiar, pessoal, e saber como chegar até ela. E essa é a minha proposta. Tem gente que ainda não aprendeu como se aprende. E o que muito acontece aqui no Brasil é justamente isso. As pessoas dizem que estudam inglês, mas não aprendem. Então a ideia do método é justamente essa, fazer com que as pessoas se empolguem na ideia de aprender cada vez mais, até chegar a descobrir qual é aquele caminho que ela tem que seguir. E esse caminho a gente vai, assim, na teoria, e aí a gente entra depois na prática, em 3 passos apenas. A pessoa precisa aprender vocabulário, porque a essência da língua é vocabulário. Você tem que saber primordialmente falar, mas também tem que saber escrever. Tem que saber o significado, tem que saber muita coisa. Mas em resumo, tem que saber escrever, tem que saber falar, principalmente falar. E esse é o grande problema do aluno brasileiro, ele tem medo de falar. Então, no primeiro passo, que é a parte de vocabulário, então se você tiver um bom vocabulário, a gente entra no segundo passo, que é a questão gramatical. Não aquela gramática muito assim profunda, mas a pessoa tem que ter muito mais do que noção. Justamente porque são as regrinhas, né, aquelas regras e tal, que são a parte mais fácil da língua, que vão fazer com que a pessoa não cometa certos erros, que dependendo do contexto social onde ela esteja, a pessoa pode ter alguma dificuldade, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente acaba julgando as pessoas por aquilo que elas falam. A gente fala até do preconceito linguístico, né? E a questão da gramática, a parte fácil é justamente a regra. Porque o problema é a exceção, é aquele caso especial. Então a pessoa precisa entender que quando ela aprende a regra, ela aprende como se estivesse no trânsito. Se eu tenho que subir uma rua, eu não posso descer a rua. Teoricamente. É óbvio que eu posso descer a rua. Só que caso eu desça a rua, eu posso contribuir para que tenha-se um acidente. E se tiver um acidente, o culpado sou eu. Estou na via errada, ou pelo menos da forma errada. Então eu tenho que subir, eu não posso descer. Então em língua, eu posso dizer que nós fomos, mas eu não posso dizer eu fomos. Eu não posso dizer eu fui e nós fui. Então existem algumas regras de concordância e outras coisas mais. Então a gramática ela é essencial, só que ela não é língua, assim como o vocabulário somente não é língua. Na verdade é uma junção de muitas coisas. Esse é o segundo passo, que é a parte gramatical. O terceiro passo, que eu acho que é o mais legal, é o mais interessante, é a parte da criatividade. Porque a pessoa pode ter um bom vocabulário, a pessoa pode ter uma ótima gramática, mas a pessoa tem medo de falar. A pessoa não é nem questão de ser um bom orador. A pessoa é tímida,
a pessoa não tem autoconfiança, a pessoa tem mais preocupação com o erro do que com a comunicação. Sendo que, na verdade, mesmo que você diga 6 palavras, onde você poderia colocar 10, 12, talvez com 6 palavras você diga a mesma coisa. Tem gente que com 1000 palavras talvez fale mais do que alguém que tem 10.000 palavras, né, conhecidas de língua inglesa. Então o segredo, na verdade, é saber usar o pouco que se tem, ou que se tem, né, de vocabulário, gramática, etc., de uma maneira criativa. E para atingir essa criatividade é preciso, na minha concepção, saber, primeiro, vocabulário, porque daí você fala com propriedade. Você precisa ter uma boa gramática, que daí você sabe que está falando daquela maneira que é padronizada, que é um padrão. E aquilo que as pessoas esperam de você. Se você sabe, e você sabe que não cometerá um erro de alguma modalidade, digamos assim. E aí, na parte da criatividade, é aquilo. Você vai poder falar sobre tudo, sobre todos, né, qualquer assunto que seja, com propriedade. Porque não lhe faltará nem vocabulário e muito menos aquelas regras, aquelas noções de gramática. E o que te motivou a fazer essa metodologia? E na prática, realmente você acha que dá mais resultado? As pessoas vão abraçar mais a causa, vão aprender mais, vão falar melhor o inglês? Olha, pela minha experiência, né, já são mais de 30 anos, né, na área de língua inglesa, 25 anos como professor, o que eu vejo é essa grande dificuldade das pessoas realmente se expressarem em língua inglesa. Por isso, né, que há alguns anos eu criei o que a gente pode chamar de metodologia participativa. É daí que vem a origem, né, de toda essa ideia que a gente está colocando aí à disposição de todos que quiserem ir um pouco além nessa questão da aprendizagem da língua inglesa. O princípio, né, para que a pessoa possa aprender o inglês do seu jeito, é aquilo que todos nós sabemos, na verdade. É praticamente impossível hoje um ser humano nesse planeta não saber nada de inglês. Alguma coisa a pessoa sabe. A pessoa pode estar no rincão mais isolado do planeta, aqui no Brasil, em qualquer canto. Pode ser um cara aí que, sei lá, está na rua. I'm sorry, but sim. I speak English very, little. I speak little, but I prefer speaking or right. I speak or right. Yeah, and that's understandable. E isso é Estou compreensível. dizendo que eu falo um pouquinho, né, muito pouco, mas assim, eu prefiro às vezes falar do que eu escrever, né, escrita, né? Mas aí no caso a pessoa vai, porque tem metodologias, existem metodologias que tá lá tem uma espinha dorsal, tipo como se fosse aquele esqueleto, a escola é daquele jeito, a metodologia da escola é aquela lá, e ela não quer saber se o aluno é melhor na fala, ou na escrita, ou não. No seu caso, no método seu, você vai se adaptar ao jeito do aluno. Essa é uma das ideias, né, que na verdade é o cerne, né, do nosso projeto, né? Porque é justamente isso. No início é preciso que a pessoa saiba aquilo que a gente falou, né? Ela tem que saber vocabulário e saber gramática. Não é saber demais, mas também não é saber de menos, saber o mínimo. E quando a gente fala em vocabulário, né, eu gosto sempre de lembrar que as pessoas sabem muita coisa. Elas sabem muitas palavras em inglês, até porque o inglês está em praticamente tudo aí que se possa pensar no nosso dia a dia. O grande problema é que as pessoas não sabem utilizar, porque elas, na verdade, elas sabem mais substantivos e adjetivos. Muitas vezes elas não sabem verbos, elas não sabem advérbios, elas não sabem artigo, embora sejam pouquíssimos, são apenas 10 artigos, por exemplo. E na hora de organizar isso, que é o que eu mais ouço, a pessoa não consegue montar uma frase. Ela não consegue dizer uma ideia de uma maneira mais clara. E daí as frases são aquelas, com 1, 2, 3, 4 palavrinhas. Então faltam, aquilo que eu brinco, faltam os detalhes do Roberto Carlos, né? Então se você coloca os detalhes lá e cá, aí realmente a coisa funciona. Então a ideia desse método é justamente isso, fazer com que as pessoas se lembrem que se cada uma pessoa consegue se expressar bem em língua portuguesa, ela tem que tentar se expressar bem em língua inglesa. E quando a gente parte do princípio de que a parte mais importante do processo de ensino-aprendizagem é o aluno.
Então, o que um aluno tem como prioridade, o outro não tem. Então, quando a gente tira o foco do professor, do método em si, do tópico a ser trabalhado, e a gente entra na parte que seria o interesse do aluno, o que a gente percebe é que o nível de aprendizado é maior. Tem aluno, por exemplo, tem pessoas, por exemplo, que aprendem mais com filme. Isso acontece. Tem gente que aprende mais com música. Eu, por exemplo, aprendi muita coisa com música quando eu era mais jovem. Né? Tem muita gente que prefere ler, mas ler, assim, silenciosamente. Tem outros que preferem o audiobook, por exemplo. Então, assim, as pessoas têm maneiras diferentes de ter acesso à questão da língua inglesa. Agora, a maior dificuldade da maioria persiste, que é na hora de falar. E a ideia é justamente quebrar um pouco esse bloqueio na parte que a gente chama de criatividade. Porque na parte de criatividade a gente vai trabalhar certos materiais que vão em cada gênero possível. Quer dizer, exatamente a música, o filme, o poema, a rima. Tem um monte de possibilidades de se aprender algumas coisas hoje e que as pessoas não usam. Então, aquilo que realmente te interessa, por exemplo, se você gosta de música sertaneja, por que não ouvir música sertaneja, mas em inglês? Mas não música brasileira em inglês, né? Embora seja possível também. Mas por que não ouvir country music? Country music é o que a gente chama de música sertaneja aqui no Brasil. Se você gosta de uma música e essa mesma música tem uma versão em inglês, por que não comparar? Então, a tendência é a gente justamente chegar àquilo que é a prioridade do aprendiz ou da pessoa que quer ser fluente no idioma o quanto antes. No Brasil, não são todos nós que falamos fluentemente, digamos, com a gramática correta do português. Sim. Mas a gente consegue se comunicar, Certo. se expressar. Eu quero uma água, eu quero ir ao banheiro, eu quero isso. As pessoas que não frequentaram escolas, por exemplo, têm capacidade de falar em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Certo? Certo. E tem algum problema nisso, se a pessoa ela tem um jeito dela de falar, tem algum problema se ela tem algum sotaque, esse método pode ajudar ela a aprender o inglês com mais facilidade, mas mesmo sendo do jeito dela, digamos que ela falando, às vezes, de certa forma, até um pouco errado, mas ela vai compreender e ser compreendida dentro de um contexto que ela está querendo transmitir uma fala. Essa metodologia abrangeria essa situação também? Sim, até porque essa é a essência do método, né? O que eu, particularmente, tenho em mente é que as pessoas precisam gostar de aprender. A partir do momento em que você entende, em que você compreende e você é capaz não só de escrever, mas principalmente de falar, a tendência é que a pessoa fique empolgada. Então é justamente esse sentimento de estar empolgado, essa empolgação que a gente quer criar nas pessoas. As pessoas estudam idiomas ainda no Brasil mais por obrigação, mais por status, do que realmente por necessidade, pessoal até profissional, né? Porque tem muita gente que diz que vai aprender por causa da profissão. Só que nem sempre na profissão isso também é tão exigido. Ou às vezes é exigido muito pouco. E quando é exigido, às vezes não é nem para falar, é só para responder e-mail. Então existe também um grau de frustração nas pessoas. E uma outra questão que deve ser sempre lembrada é que o problema não é aprender, é manter o que se tem. E essa é uma das prioridades, porque quando a pessoa realmente fica empolgada porque aprendeu 1, 2, 3, 10, ela quer 20, ela quer 30, ela quer chegar a 100, ela quer chegar a 1000, ela quer morar no exterior. E quando nós temos esse problema aqui no Brasil, qual que é o problema? A pessoa aprende o idioma e vai falar com quem? Na família, praticamente ninguém fala, ou se fala, fala muito mal, ou fala muito ruim mesmo. Os amigos não falam, né? Pessoas do trabalho, a maioria também não fala. Então, é preciso criar também esse sentimento e essa necessidade das pessoas de se exporem mais. Quer dizer, não adianta você só aprender o idioma, você tem que ter com quem praticar.
E é uma ideia que a gente tem há muito tempo de criar uma comunidade linguística realmente. Porque você não pode aprender e ter medo de falar com quem está do seu lado ou quem está distante de você. Então, a ideia do método é fazer com que a pessoa esteja satisfeita com o que sabe, sim, só que insatisfeita porque tem muito mais a aprender. Uma vida inteira, né, se as pessoas me perguntam, em quanto tempo eu vou aprender uma língua? Uma vida inteira, na verdade, é pouco para você aprender uma língua. Só que, na urgência que nós temos hoje no dia a dia, nós podemos dizer que você não tem que ser nenhum expert numa língua. Você tem que ser capaz de se expressar com alguma naturalidade, você tem que ser capaz de passar a sua mensagem, se comunicar de uma maneira interessante, não precisa ser muito sofisticado, né? Mas também não pode ser muito simplório. Então o problema vai ser justamente esse, dosar, né, o desconhecimento com o conhecimento. Porque quem desconhece, muitas vezes também pode ter aquelas situações complicadas, né, socialmente complicadas. Assim como alguém que sabe muito, quer demonstrar muito, aquela coisa de paf, aquela coisa de mostrar coisa demais, então isso também, o exagero também é complicado. Então a gente precisa entender que a gente vai falar com gente que sabe bastante e não sabe. E é justamente o meio termo que é preciso ter. E a ideia do método é conscientizar as pessoas de que elas não precisam saber de mais, mas também não precisam saber de menos. E que tem sempre algo que a gente precisa aprender. Então, qualquer um consegue, do seu jeito, aprender inglês. Não, com certeza, até porque muitas vezes em sala de aula, né, a gente gosta de mostrar para os alunos que se você pega 3 pessoas, ou às vezes a mesma pessoa, mas 3 pessoas diferentes, sejam todos homens, crianças ou mulheres, a gente percebe que as pessoas não falam exatamente igual, a mesma palavra, vai ter sempre alguma variação. É lógico que a variação às vezes é imperceptível por muitas pessoas. Só que existe, por exemplo, aquela ideia do inglês britânico, americano. Mas tem um monte, tem inglês africano, tem inglês irlandês, até chinês, brasileiro, tem um monte de tipos de inglês. Então, se a pessoa aqui no Brasil, por exemplo, é da região sudeste, nordeste, ou aqui do centro-oeste, por exemplo, não importa a região, o que importa é a capacidade da pessoa, a dedicação da pessoa àquilo que ela diz que quer. Não adianta só dizer que quer, ela tem que querer, ela tem que demonstrar também que ela quer. Porque nenhum método vai funcionar na sua totalidade se a pessoa não se dedica. Ela não tem que se dedicar também ao extremo, se matar para poder aprender. A ideia é fazer isso de uma maneira prazerosa. E muitas vezes em sala de aula a gente brinca, né, falando, ó, imagina o Caetano Veloso falando em inglês. Ele vai dizer, I am here to talk to you about this. Então aquele jeito meio baiano de falar. Então às vezes a gente brinca nesse sentido. Porque nós temos os estereótipos, né? Só que no tom de brincadeira, o que a gente quer mostrar, na verdade, é que não importa muitas vezes a nacionalidade, a naturalidade também, né? Porque às vezes vem aqui um paraguaio e vem aprender inglês aqui porque ele mora por aqui. É lógico que ele pode aprender, né? Assim como alguém do sul, alguém do norte, alguém do centro-oeste, não importa. O que importa é a dedicação individual e a pessoa acreditar que o método vai funcionar, porque é o que nós acreditamos, é isso que nós queremos. A gente quer assegurar que aquele direito que a pessoa tem de aprender um idioma vai acontecer. Mas não porque um quer, não é porque eu quero. É porque também a pessoa que se diz interessada, que está interessada, ela continue e vá até o fim. Dessa maneira, ela vai aprender inglês do jeito dela. E isso eu posso garantir. Olha, a questão de quando a pessoa vai falar inglês é uma das perguntas mais recorrentes que a gente tem. A resposta que eu dou é sempre a seguinte: instantaneamente e gradativamente. Isso quer dizer o quê? Eu pergunto à pessoa, o que você quer aprender? O que você quer saber falar? Se a pessoa quer dizer assim, eu estou muito contente hoje. Eu vou dizer, ok, so please repeat. I am very glad today. I am very glad today. Então a gente pode pegar aquilo e transformar em pequenas porções, uns tijolinhos a gente chama. I am very glad today. Depois a gente faz junto. I am very glad today. Depois é que a pessoa vai aprender. Quer dizer, I am, ela diz I'm. Sim, mas não complica, isso é depois.
Então, se a pessoa quer só aprender isso, né, que eu estou muito contente hoje, ela aprende agora. Já ensinei. Agora, se ela vai se lembrar daqui 5 minutos, 10 minutos, amanhã, semana que vem, aí eu já não posso garantir. Porque ela me fez uma pergunta. Ela não é uma aluna. Ela não é uma pessoa que vai fazer aquilo sistematicamente. E essa é a diferença de quem quer aprender. É preciso sofrer às vezes, é preciso ter, digamos, alegrias, sim, mais alegria do que tristezas, mas a gente vai ter algumas dificuldades. Isso aí é normal, até a gente tem que superar algumas barreiras também. Agora, a pessoa que quer ser fluente depende mais dela do que de mim. Porque se é uma pessoa que se dedica realmente, digamos, mais minutos, mais horas por dia do que uma outra, a tendência é que essa pessoa que se dedica mais vai aprender mais e mais rápido. E à medida que ela vai aprendendo cada vez mais, é justamente aí que ela vai se motivando a continuar. Porque ela consegue fazer. Quem consegue fazer 1, 2, 3, quer fazer 4, quer fazer 5, quer fazer 10, quer fazer 1000. Né? E o que a gente percebe muito é que essa motivação é que é realmente o combustível da pessoa. Então, aquilo que a pessoa quiser aprender, ela aprende instantaneamente, como eu disse aquela frase, mas ela pode demorar semanas, meses e anos. Tem gente que vai demorar 10, 20 anos para aprender uma língua, porque não se dedica. Enquanto que outros, talvez em 3 meses, 6 meses, está falando muito melhor do que gente que está estudando há 1, 2, 3, 4, 5 anos ou mais. Eu sei de casos como estes, eu tive alunos como estes, mas não é porque o aluno é muito inteligente, que é um ser de outro planeta, não. É uma pessoa focada, é uma pessoa que sabe o que quer e justamente se dedica para poder chegar onde ela quer. E quem quer ser fluente só tem que fazer uma coisa. Quer falar inglês? Fale. Certo, errado, fale e fale sempre. Do seu jeito. Fale do seu jeito. Acima de tudo. Do seu jeito e aquilo que você quer falar. Qual é a transformação que falar inglês pode causar na vida das pessoas? Olha, uma das maiores transformações que a gente percebe numa pessoa que aprende línguas é a questão da autoestima. Primeira coisa. Porque a maioria das pessoas que decide aprender o idioma, infelizmente no Brasil, já entra com aquela crença de que é difícil. Porque português é difícil. Não tem língua difícil, na verdade. E caso exista uma língua difícil, a gente tem que pensar sempre que é em comparação, né? Porque mandarim chinês, ou que seja o japonês, ou que seja qualquer língua oriental, para a gente realmente é outra coisa. Quer dizer, e o russo? Né? Pega línguas que não são estranhas, é óbvio que vai ser difícil. Agora, se você compara português com espanhol ou italiano, são línguas muito parecidas. É óbvio que, né, tem as suas diferenças, até de pronúncia, ortografia, regras e tal. Mas são línguas muito parecidas. Então são, digamos, né, teoricamente mais fáceis de se aprender. Só que também tem umas pegadinhas. Então, no caso específico, quando a pessoa aprende uma coisa, 2 coisas, 3 coisas, ela quer aprender 6, ela quer aprender 10. Então a gente percebe que o grau de motivação da pessoa vai ficando cada vez maior. E essa autoestima que vai só melhorando, né, porque ela aprende quando ela é fluente, por exemplo, isso fica estampado na cara. A pessoa demonstra isso. E na verdade isso dá aquela vontade de aprender um outro idioma estrangeiro, né? A gente começa a respeitar a língua portuguesa um pouco mais. Só que de uma maneira mais específica. Por que a autoestima vem? Porque vem, na verdade, ao reconhecimento das pessoas. Como a maioria das pessoas ainda acredita que aprender o idioma é algo, sei lá, um milagre, né? Uma coisa assim, sei lá, espetacular, as pessoas passam a admirar quem fala inglês e fale bem, né? Realmente vê a pessoa ali se comunicando sem muita dificuldade ou dificuldade nenhuma. Então essa admiração deixa a pessoa já fluente com aquele ar também de, digamos, superioridade, mas não se achando demais também. E isso também se reflete naquilo que a pessoa faz. Às vezes a pessoa trabalha em uma certa empresa e a empresa passa a oferecer um salário melhor para essa pessoa. Então uma coisa puxa a outra, que puxa a outra e a outra. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa que já tem uma certa fluência em inglês, ela consegue e quer assistir mais filmes,
aprender mais músicas, ler mais, acessar mais sites, ter mais contato com conteúdos em inglês, fazer amigos no exterior. E tudo isso vai criando todo um network, né? Toda uma gama de relações sociais que aqueles que não têm um grande domínio de inglês muitas vezes não conseguem, né? E uma coisa que já aconteceu, por exemplo, é um ou outro aluno que decide até cantar, porque sabe inglês. A pessoa resolve até escrever em inglês, e faz os poemas, escreve um livro, uma coisa nesse sentido, em inglês. Cria um blog, por exemplo, né? Eu tenho o caso, por exemplo, de um ex-aluno que hoje é piloto de avião. O cara faz voos internacionais, até para os Estados Unidos, Europa, e um aluno para quem eu dei aula quando ele tinha 16, 17, 18 anos. E o nosso papel de professor é justamente fazer com que o aluno não perca esse sonho, que na verdade não pode virar um pesadelo. Ele deve ser um sonho eterno, porque ninguém é 100% fluente no idioma, nem mesmo nativo. Porque o nativo comete erros de inglês, assim como nós cometemos erros em português. Então, o que a gente precisa entender é que o ganho é imenso, né? As pessoas vão ter muitos e muitos ganhos. Em que sentido? Bom, aí depende da profissão dela, das escolhas dela e, acima de tudo, do valor que ela dá ao tempo que foi gasto, né, que foi despendido na aprendizagem e também na questão do investimento financeiro. Porque muitas vezes não é só a questão do tempo, mas também a questão do dinheiro que está ali embutido nesse desejo de aprender inglês. Em uma frase, qual é a transformação que essa metodologia sua que você está apresentando causa nas pessoas? Eu diria keep dreaming. Continue sonhando. Sonhando acordado, né? Então, isso é preciso lembrar. Por que keep dreaming? Porque por mais que a gente aprenda e aprenda e aprenda, a gente, como ser humano, nunca está satisfeito. O ser humano sempre acha um defeito nele próprio e principalmente nos outros, né? E aí entre os críticos, né? E a ideia do keep dreaming é justamente essa ideia de considerar que a vida ela pode ser algo que lembre aquele momento de descanso, aquele momento de você pensar em coisas maravilhosas, e que muitas vezes, quando a gente aprende o idioma, não é exatamente o que acontece, né? Então, é preciso manter o sonho, né? É preciso contrariar o John Lennon, né? John Lennon dizia que the dream is over, que o sonho acabou. Não, acabou naquela época dos Beatles, né? Mas, na verdade, o sonho recomeça a cada dia, recomeça a cada aula, recomeça a cada palavra, a cada frase que se aprende. Então, para mim, o que resume a ideia do English Your Way, do inglês do seu jeito, é isso. Keep dreaming. Continue sonhando, porque você vai chegar lá. Show!